Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje a gente vai estudar na aula, a gente vai aprender a ordenar uma reta. Então a gente vai definir uma relação de ordem total, tá, em uma reta. Com isso a gente vai também dar um sentido na reta, né? Então a gente vai pegar uma reta e vamos dar um sentido positivo para ela, tá? Igual a gente faz, por exemplo, lá no ensino médio, né? Por exemplo, quando você faz gráfico de função no plano, né? Como é que a gente constrói ali o plano cartesiano? Você parte de dois eixos ordenados, né? Eixos ordenados são retas, né, que você ordenou e colocou um sentido positivo nelas, tá? Então, isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá então. Primeiro a gente vai definir uma relação entre pontos numa reta, tá? Então pega aí R, uma reta qualquer, como nesse desenho aqui, ó. Uma reta R. Nessa reta você marca um ponto qualquer, chama de O, tá? Esse ponto vai ser a nossa origem, tá? Agora vai lá. Escolha uma das duas semirretas determinada por O, né? Se vocês lembrarem da aula passada, quando eu tenho uma reta R, qualquer ponto que eu escolha aqui, O, vai dividir a reta em dois conjuntos que nós chamamos de semirretas, né? Então isso aqui é uma semirreta, isso aqui é uma outra semirreta, tá? Então, vamos olhar em uma delas. Pega dois pontos, A e B. Por exemplo, aqui, A e B. Tá? Se você olhar os pontos O, A e B, note que o A está entre O e B. Tá? Então, nós vamos dizer que o A precede o B. Tá? Precede no sentido de vir antes. Tá? Entre aspas aí, o A vem antes do B. Nessa semirreta. Agora, se eu pegasse na outra semirreta, então deixa eu apagar esse A e B aqui que eu fiz. Agora, nessa semirreta, o A está entre o O e o B. Então, aqui o A precede o B. Tá? Deixa eu fazer um desenho diferente também. Vou fazer assim, ó. AB, AB. Então, assim, nessa semirreta aqui, A precede B, porque o A está entre O e B. Nessa semirreta aqui, ó, o B precede o A, porque o B é o ponto que está entre O e A, tá? Então, cuidado, não vai pensar errado assim, o A precede o B se o A está à esquerda do B. Não tem direita e esquerda aqui, tá? Nessa semirreta, se você olhar o desenho que nós fizemos, o A está à esquerda do B, mas não tem direita e esquerda aqui. Mas quem precede é o B, né? B precede o A, tá? Sempre em referência ao ponto O ali, a nossa origem, tá? Nesse caso aqui, ó, o A precede o B e se eu comparar esses três pontos aqui, o B precede o A, tá? Porque eu estou mudando a semirreta em que eu estou olhando, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Então aqui o ponto A precede o B. Deixa eu mudar o nome também aqui para não confundir depois. Vou pôr um x e y aqui. E nessa minha reta aqui, ó, o y precede o x, tá? Então, como é que você sabe qual ponto precede qual ponto? Você tem que olhar a origem. O ponto que está mais próximo da origem precede. Mais próximo, maneira não formal, né? A gente não definiu o que é isso, mas assim, você pega os três pontos, né? O ponto que está mais próximo da origem é o que precede o outro. Né? Pega a origem mais dois pontos. Aí você olha esses dois pontos, qual está mais próximo da origem. Na nossa nomenclatura é o ponto que está entre os outros dois, entre a origem e o outro ponto, né? Então aqui, olhando o x, o y e o y está entre x e o.
Então y precede o x. Agora nessa semirreta aqui, ó, olhando o A e o B, o A está entre o e B. Então o A precede o B, tá? Bom, a gente então, na aula passada que nós vimos, dado uma reta e qualquer ponto nessa reta, né? A gente divide ela em duas semirretas, tá? Aí, uma dessas semirretas nós vamos chamar de semirreta positiva e uma delas semirreta negativa, tá? Ah, qual é qual? Aí você escolhe. Não tem... Então, dado uma reta R, um ponto O, tá? Vou chamar isso aqui de semirreta positiva e a outra de semirreta negativa. Tá? Se quisesse chamar essa de negativa e essa semirreta positiva, poderia, tá? Mas em geral, quando a gente faz um desenho, representa uma reta ali, vai por uma linha, é mais comum, mais usual, tá? Se você faz a reta na horizontal, meio na horizontal, chamar de a parte positiva pro lado direito, a semirreta ali pro lado esquerdo de negativa, tá? Também se você representar a reta na vertical, é mais usual chamar de semirreta positiva a parte de cima e a parte de baixo de semirreta negativa, tá? Mas é só convenção, tá? É mais usual, mas não é obrigatório, tá? Então uma delas vamos chamar de positiva e outra negativa, igual aqui no desenho, tá? Nessa figura aqui, ó, A e B são pontos da semirreta negativa, C e D são pontos da semirreta positiva, tá? Então agora a gente vai definir uma relação de ordem entre os pontos numa reta, tá? Depois que eu definir essa relação, vou mostrar que essa relação é uma relação de ordem total na reta. O que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui, explicar o que é uma relação. Isso aqui é um conteúdo lá de fundamentos, que a gente estuda lá no segundo bimestre, mas já vou dar uma ideia do que é uma relação. Então, fecha um pouco aí a aba da geometria. Vamos pensar em conjuntos quaisquer aí. Pega A e B, dois conjuntos, tá? Conjuntos, não pontos, conjuntos. Esquece a geometria por enquanto. Vou definir o produto cartesiano entre A e B. O que é isso? É um conjunto formado por pares dessa forma. AB, em que Azinho é um elemento do conjunto A e Bzinho é um elemento do conjunto B. Igual não, pertence. Tá? Ó, por exemplo, se o A é o conjunto que contém os números 1, 2, 3, B é o conjunto que contém as letras, sei lá, Azinho. Isso aqui não é bom, não. Vou pôr as letras gregas, alfa e beta. Então quem é o A cartesiano B? Você vai formar todos os pares possíveis utilizando elementos do A na primeira coordenada, elementos de B na segunda coordenada, tá? Então, ó, esses elementos aqui, ó, são as primeiras coordenadas, vem aqui, e esses elementos que estão aqui são as segundas coordenadas, tá? Então você vai listando todas as possibilidades. Então é 1 alfa, 1 beta, 2 alfa, 2 beta, 3 alfa, 3 beta, tá? Então cada um disso aqui que é o elemento, tá, desse A cartesiano B. Os elementos do A cartesiano B são pares ordenados. Ordenados que forma? Que significa que todos os elementos desse conjunto, as primeiras coordenadas são elementos do A, tá? E os elementos nas segundas coordenadas são todos elementos que vêm do B, tá? De maneira análoga, você pode construir o B cartesiano A, tá? É o alfa 1, alfa 2,
alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, assim por diante. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo lá em fundamentos, tá? Você também pode fazer, por exemplo, o A cartesiano A e B cartesiano B, tá? O A cartesiano A a gente denota assim A2, tá? Só para simplificar um pouco. Então quem é o A2? Você forma pares ordenados em que os elementos vêm ambos as coordenadas vem lá do conjunto A. O A é o conjunto 1, 2, 3, né? Então vai ficar os pares 1, 1, 1, 2. Lista todas as possibilidades. 1, 3. Agora começando com 2. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 3, 1. 3, 2. 3, 3. Tá? O B2. Também. Vai ficar então alfa, 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 beta, beta, alfa, beta, beta. Certo? Que é uma relação em A cartesiano B. Então a definição, tá? É uma relação de A em B, vou escrever assim, ou de A sobre B, de A em B, C somente C, R é um subconjunto do A cartesiano B, tá? Ou seja, você escolhe alguns elementos, isso aqui para A, B quaisquer, tá? Até aqui é exemplo. Então você vai escolher alguns elementos do A cartesiano B, vai formar um novo conjunto, e isso é uma relação, tá? Qualquer subconjunto do A cartesiano B é uma relação de A em B. Se eu considerar A e B iguais, como seria? Dizer então, a gente vai ter o que a gente chama de uma relação em A. Somente C, R é um subconjunto do A2. Tá? Como nesse caso particular, né? Lembra o A2? Você faz pares ordenados utilizando somente elementos do conjunto A. Certo? Então, no nosso caso aqui, voltando à geometria, a gente vai fazer uma relação numa reta. Então a gente vai pegar um subconjunto de pares da reta, tá? E vai ser a relação que a gente vai chamar de menor ou igual. Então a gente vai pegar dois pontos e falar assim, ah, esse ponto é menor ou igual que esse, ou não, tá? A gente vai mostrar que é uma relação de ordem, e vai ser total, tá? Então o que é uma relação de ordem? Então seja R uma relação em A. A é um conjunto qualquer. Então a gente define alguns conceitos, tá? Que é uma relação simétrica, transitiva, reflexiva e antissimétrica. Então nós temos aí algumas definições, né? Então, quando que R é reflexiva? Se todo elemento do A está relacionado por R com ele próprio. Então é reflexiva se para todo Azinho em A, você tem que o Azinho está relacionado com A. Aí a notação aqui vai ficar uma boa notação de conjunto mesmo. O par AA está na sua relação R. A gente vai falar que R é simétrica. Então, quando que uma relação é simétrica? Quando para todos os elementos AB em A é válido o seguinte: se o par AB está em R, então o par BA também está em R. Uma relação ela é transitiva se é válido o seguinte: para todos ABC no nosso conjunto A, a gente tem o seguinte: se o AB está na relação e o BC também está na relação,
Isso implica, vou continuar aqui, ó, que o AC também está na relação, tá? Então o Bzinho aqui ó, é um elemento intermediário, pode pensar assim, que leva o A no C, tá? Se esses dois estão na relação, obrigatoriamente esse terceiro par aqui também tem que estar na relação, tá? Se a relação é transitiva. Isso tem que ser verdadeiro para todos A, B e C, tá? E a última propriedade é a relação ser antissimétrica. Antissimétrico significa o seguinte: a única forma de um par estar relacionado e quando eu inverto a ordem do par também está na relação é quando as coordenadas do par são iguais, ou seja, se para todos AB no Azinho, se AB está na relação R e BA também está na relação R, então obrigatoriamente A e B são iguais, tá? Então isso significa a relação ser reflexiva, simétrica e transitiva. Aí, dentre as relações, a gente tem as relações de equivalência e as relações de ordem, tá? Então, primeira definição aí. R é uma relação de equivalência em A se somente C. Bom, a R então, quando uma relação no conjunto é de equivalência, se ela satisfaz as três propriedades, ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Tá? Agora, o que a gente vai provar para essa relação que a gente vai definir na reta, que ela é uma relação de ordem. O que isso significa? Então, quando que uma relação num conjunto, no A, é uma relação de ordem? Bom, então ela tem que ser reflexiva, transitiva e ela tem que ser antissimétrica. Tá? E dentro das relações de ordem, você tem as parciais e as totais, né? Uma relação que satisfaz de ordem que satisfaz as três propriedades, você pode falar também que ela é uma relação de ordem parcial. Agora, o que significa quando a gente fala que é uma relação de ordem total? Relação de ordem total é uma relação de ordem tal que todos os elementos do conjunto são comparáveis pela R. Então, tem que ser relação de ordem e satisfazer a seguinte propriedade: para todos AB no conjunto A, você tem sempre o seguinte: ou o par AB está em A, ou o par, perdão, na relação, né, em R, ou o par BA está em R. Tá? Porque se tem relação de ordem, nem todos os das dois elementos do conjunto A, não necessariamente, por exemplo, pega um conjunto A e uma relação em A. Não é obrigatório, tá? Mesmo que essa relação seja de ordem, pega lá dois elementos, x e y num A. Não é obrigatório que ou o par x e y esteja em R ou o par y x esteja na relação em R, né? Só que se isso é verdadeiro
para todo par do conjunto, quaisquer dois elementos do conjunto A, você tem que, no caso, o AB. O AB está em R, ou o BA está em R, pelo menos um dos dois pares esteja em R, nossa relação é dita de ordem total. Tá? Então a gente vai definir uma relação de ordem na reta, que vai ser uma relação de ordem total. Então vai funcionar assim. Agora voltando aí para geometria, tá? Vamos pegar uma reta igual a definição lá em cima. Escolha um ponto O, tá? E isso aqui vai ser a semirreta positiva. Escolhe uma semirreta para ser positiva e a outra é a negativa, né? Então eu acho no livro, tá? Até um erro de digitação aqui. Tava só 4, mas acho que são 5 propriedades, tá? 5 definições ali. Pega dois pontos A e B na semirreta negativa. Aqui todos os pontos que são pegos, A e B, C, D, distintos, tá? Pega dois pontos A e B na semirreta negativa. A e B, um deles pode ser o outro também, tá? Na semirreta negativa tem que tomar cuidado. Nesse caso a gente vai falar que o A é menor que B. Se o A e B são diferentes, né? E o B precede o A na semirreta negativa. Tá? Então nesse caso aí, B é menor que A. Então, como é que eu sei na semirreta negativa quando que um ponto é menor que o outro? Um ponto A é menor que um ponto B se o B precede o A. Isso para semirreta negativa, tá? Então nesse caso aqui a gente nota assim, ó, A menor que B. Tá? Segunda propriedade. Todos os pontos da semirreta negativa na reta são menores do que o ponto O. Então, no caso, nesse exemplo aqui, A é menor que o O e B é menor que O. Tá? Tô supondo que A e B são pontos... A, B e O são 3 pontos, 2 a 2 distintos, tá? Nenhum é igual aqui ao outro. Igual tá no desenho, tá? Tá? Então todo ponto de semirreta negativa é menor que o O. Deixa eu só... Lembra, o O a gente vai chamar de origem, tá? Agora, terceira definição aqui, ó. Todos os pontos de semirreta negativa serão menores que todos os pontos da semirreta positiva. Então, deixa eu falar. Vou colocar 3 pontos aqui na reta. 2 pontos aqui na semirreta positiva. C e D. Então, 3 que diz o quê? Todos os pontos da semirreta negativa são menores que qualquer ponto da semirreta positiva. Então, por exemplo, A é menor que C, B é menor que D. Tá? 4. O ponto O é menor que todos os pontos da semirreta positiva. Então, O é menor que C, O é menor que D. E a 5, né? Pega dois pontos da semirreta positiva. Então, C é menor que D se o C precede o D. Tá? Então, C é menor que D. Então, note que tem a diferença, né? O ponto menor aqui precede o maior, né? Digamos assim. Aqui não. Na semirreta negativa, o menor ele não precede o maior. Tá? O A é menor que o B aqui, ó. E o B é quem precede o A. Aqui o C é menor que D. E quem precede, e é o C que precede o D. O menor precede, aqui não, aqui o maior precede. Tá? Olha, aí de maneira não... Se você não quiser ser formal, uma maneira de identificar, tranquilo. Se você faz a reta
na horizontal, um ponto é menor que o outro se ele está à esquerda do ponto, tá? Então o ponto X aqui é menor que o ponto Y, tá? Mas na hora de escrever, justificar os argumentos, tem que usar, tem que ser formal, né? Tem que usar as nossas definições, tá? Então a gente está fazendo o quê? Estou definindo uma relação na reta, tá? Então eu estou pegando em R2. O que é R2? Pensa na reta como sendo um conjunto que contém seus pontos. Isso aqui é o conjunto de todos os pontos A e B, em que A e B são dois, né? São pontos da reta R. Aí a gente está definindo uma relação aqui. Agora, vou chamar de R. Quando que um par AB de pontos está em R? Se A é menor que B ou igual. A menor que B ou A é igual a B. Então essa relação a gente vai definir aqui. Bom, com a notação aqui, como eu já estava usando, quando o ponto A é menor que B, nós vamos escrever usual, um símbolo de menor, tá? Quando os pontos puderem ser iguais, a gente vai escrever A menor ou igual a B, tá? Então quando a gente escreve x menor ou igual a y, eu estou falando que o ponto x pode ser menor que o y ou eles podem ser iguais, podem ser o mesmo ponto, tá? Então, ó, notação que a gente já estava usando, né? Bom, agora sim, então vamos lá então para a proposição 2.12. Então essa relação menor ou igual é uma relação de ordem total na reta. E a relação menor do que é uma relação de ordem parcial, ordem estrita na reta, tá? Vamos provar que é uma relação de ordem total. Na verdade não vou fazer assim também todos os detalhes, porque foge um pouco do intuito do curso, tá? Mas vamos ver o que dá para fazer. Então, vamos pegar uma reta R. E seja R uma reta, né? A gente precisa mostrar primeiro que a relação é reflexiva. Então, ó, primeiro mostrar que menor ou igual é reflexiva. Então, o que eu tenho que mostrar? Tem que mostrar para quaisquer todo ponto da reta é menor ou igual a ele mesmo. E isso é óbvio, né? Então, ó, dado Azinho na reta R, A é um ponto qualquer. Temos que A é igual a A. Logo você pode escrever A é menor que ou igual a A, né? Porque esse menor ou igual aqui, ó, é equivalente a dizer que A é menor que B ou A é igual a B. Se isso é verdadeiro, você pode escrever isso. E se isso é verdadeiro, você também pode escrever isso, tá? Bom, isso aqui foi fácil, né? Agora que ela é transitiva. Relação de ordem, lembra? Ela é reflexiva, transitiva e antissimétrica. Então, para mostrar a relação transitiva, você tem que fazer o quê? Pegar 3 pontos. Cadê? No conjunto, no caso, nosso conjunto A é a reta. Supor que o primeiro esteja relacionado com o segundo
e o segundo relacionado com o terceiro, para mostrar que o primeiro está relacionado com o terceiro. Então, a gente tem que fazer assim. Então, sejam... Vamos pegar 3 pontos na reta R. E suponha que o A está relacionado com B e o B está relacionado com C. Ou seja, A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a C. Então, a gente tem que mostrar que o A é menor ou igual a C, tá? Se o A é igual a B, é óbvio que... Bom, lembrando, a gente tem que chegar nisso aqui, né? Que A é menor ou igual a C. Então, se o A é igual a B, você vai chegar então, troca o B aqui por A, vai ficar A menor ou igual a C. Então é óbvio. Nesse caso. Se o A... Se o B é igual a C, então você pode trocar esse B por C. Então você vai chegar aqui A é menor ou igual a C. Também é óbvio esse caso. Então vou deixar de exercício para vocês escreverem os detalhes, tá? E se os três forem iguais também, A é igual a C. Acabou. Tá? Ó, eu vou pôr assim. O caso A, B e C não são 2 a 2 distintos, é óbvio. Então fica aí de exercício para vocês, tá? Então vamos supor que A, B e C são 3 pontos 2 a 2 distintos, tá? O A é diferente de B, B é diferente de C e A é diferente de C. Então suponhamos eu vou demonstrar esse caso em 4 casos. O que acontece, ó, acho que a gente tem uma reta R, né? Tem um ponto O ali. Então, o A, B e C, como o A é menor ou igual a B, no caso A é menor que B, né? E B é menor que C, então quando eu for colocar os pontos na reta, qualquer que seja a situação, a configuração dos 3 pontos vai ser essa. No desenho, o A vai ter que ficar à esquerda do B e o B vai ter que ficar à esquerda do C. Tá? Então assim, eu não vou ficar listando todas as possibilidades em cada caso, senão vai ficar 2 horas aqui fazendo, tá? Então eu vou fazer a configuração correta que tem que ser em cada caso, tá? Então os casos vão ser o seguinte. Se na semi-reta positiva tem nenhum desses 3 pontos, ou um deles, ou 2 deles, ou os 3. Tá? Então o primeiro caso é o seguinte: A, B e C não estão na semi-reta positiva. Negativo. Não sei se eu falei certo agora. Não estão na semi-reta negativa. Então os 3 pontos estão na semi-reta positiva. Então vamos lá, se eu representar a semi-reta a reta R assim, né? Aqui está a origem. Então A, B e C estão os 3 pontos caem aqui. Ó, o A pode ser igual a O ou não, tá? Mas tanto faz, nos dois casos vai dar a mesma coisa. Então vamos pôr o A aqui. Pela hipótese A menor que B, aqui é menor ou igual, né? Mas os casos aqui podem ser iguais, vocês vão fazer. Então, só falta o caso que A é menor que B, né? Estritamente menor. Como A é menor que B, o A precede o B na semi-reta positiva.
E também, como B é menor que C, e ambos estão na semi-reta positiva, B precede C. Então é essa a configuração dos pontos. Tá? Então, como A precede B e B precede C, o A está entre O e B e o B está entre O e C. Então, a gente vai usar aquela proposição. Deixa eu achar. 2.7 da aula passada. Essa proposição aqui, ó. Tá? Se o B está entre dois pontos e o C está entre B e D, então ambos estão entre o primeiro e o último. Então, como o A está entre O e C e o B está entre O e D, o A e B estão entre O e C. Então, em particular, o A está entre O e C. Tá? Então, como A é menor que B e B é menor que C, segue que o A está entre O e B. Isso também que eu tô na semi-reta positiva, tá? Não esquece isso aqui. Esse caso aqui, os 3 pontos estão na semi-reta positiva. E o B está entre O e C. Logo, pela proposição 2.7, o A está entre O e C, né? Logo, A é menor que C. Tá? Então, por que eu não posso fazer essa mesma argumentação se os 3 pontos tivessem reta negativa? Porque daí inverte, né? O menor com precede, quem está entre outros pontos, se é menor, inverte em relação à reta positiva, tá? Por isso a gente vai dividir em vários casos. Agora, segundo caso, vamos supor que tem um ponto na semi-reta negativa. Ó, se entre esses 3 pontos só tem um na semi-reta negativa, como A é menor que B e o B é menor que C, então é claro que quem tem que estar na reta negativa é o A, né? Então, ó, aqui dá o... Não pode ser isso, tá? Essa configuração aqui, porque o B é menor que A. Nesse caso aqui, o B seria... O A é menor que B, nesse caso o B seria menor que A, tá? Por exemplo. Então, o segundo caso é se há um ponto entre A, B e C que está na semi-reta negativa. Tá? Então o que vai acontecer é o seguinte. A gente tem a reta R e tem um ponto O ali. Então, é claro que tem que ser o A, esse ponto, né? Que está na semi-reta negativa. Então tem que pôr mais 2 pontos na reta R. Se o B é o O ou não é, não vai mudar nada, tá? Vai dar no mesmo aqui. Então, como eu falei, tô um monte de detalhezinho, tô deixando pra trás, tá? Só comentando. Então, isso aqui não pode ser, né? Porque o B é menor que C por hipótese. Então, o B tem que ser essa configuração, tá? Acontece, o A é menor que C porque o A está na semi-reta negativa e o C está na semi-reta positiva e por definição lá, todo ponto da semi-reta negativa é menor que ponto da semi-reta positiva, tá? Então, nesse caso, A está na semi-reta negativa. E C está na semi-reta positiva. Logo, o A é menor que C.
Agora o terceiro caso. Se há dois pontos dentre A, B e C que estão na semirreta negativa. Então, nesse caso, é semelhante ao anterior. Então, a gente tem a reta R e tem a reta O. Por que o A não pode estar aqui? Se o A está na semirreta positiva, o B e o C tem que estar na semirreta negativa. De qualquer forma, você vai ter que o B é menor que o A. Isso for a hipótese. Tá? Então o A tem que estar na semirreta negativa. Por que o B não pode estar aqui na semirreta positiva? Porque se o B está na semirreta positiva, o C está na semirreta negativa. Né? Porque nesse caso, supondo que tem 2 na semirreta negativa. E aí é furar a hipótese que o B é menor que C. Tá? Então o B tem que estar na semirreta negativa. E por que na semirreta negativa é do jeito que eu desenhei aqui? O A à esquerda do B. Por que não pode ser o... Não poderia desenhar assim? Porque nesse caso, o B seria menor que A. Né? Então, semirreta negativa. O A está entre O e A e B. E como o A é menor que B, isso é um absurdo. Então, o A tem que estar aqui. Ó. Então, se for representar esse caso, seria assim essa representação, tá? Então, agora... Bom, acabou, né? Como o A está na semirreta negativa e o C está na semirreta positiva, o A é menor que C. É o mesmo argumento aqui do caso 2. Então, nesse caso, o A é menor que C, pois o A está na semirreta negativa e C está na semirreta positiva. Gente, ó, todos os detalhes são feitos só no livro, tá? Tô fazendo meio de forma resumida aqui. No livro tá feito ali passo a passo bonitinho. Aí o quarto caso é se os 3 pontos estão na semirreta negativa. Então, ó. Como A... Bom, tem 3 pontos, né? A, B e C. Como A é menor que B, o B precede o A nesse caso, né? Porque eles estão na semirreta negativa. Então, obrigatoriamente tem que ser essa situação aqui. Ó. Porque... Então, o B precede o A, porque o A é menor que B, e o C precede o B, porque o B é menor que C. Tá? Então, nesse caso, o C está entre B e O, e o B está entre A e O. Então, usa a proposição 27 lá. Então, B e C estão entre A e O. Em particular, C está entre A e O. Tá? Então, é parecido com o primeiro caso, tá? Só que a gente está na semirreta negativa, tá? Então, como A é menor que B e B é menor que C, segue que o B está entre A e O, entre os pontos A e o ponto O, e o C está entre o B e o O, respectivamente. Opa, só arrumar aqui. Aí usa a proposição, né? Da proposição 2.7 segue por particular aqui, né?
o C, né? O ponto C que interessa aqui, né? C está entre os pontos A e O. Logo, C precede A. Mas como eles estão na semi-reta negativa, A é menor que C. Falta mostrar que a relação aqui é antissimétrica, né? Então, sejam A e B, dois pontos em R, tais que... Supõe então que A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A. A gente tem que mostrar que eles são iguais, tá? Então, a gente vai ter que fazer vários casos aqui também. Só que daí eu vou fazer só um, porque já tá bem longa essa demonstração, né? Aqui, ó, funciona assim. Reta R e eu tenho a origem. Então, eu quero mostrar que A e B são iguais. Suponha que são diferentes. Então, na semi-reta negativa, como A... Então, aqui A seria menor que B. Então, o B precede o A. Então, B está entre A e O. Só que também nós temos essa hipótese aqui, ó, que B é menor ou igual a A. B é menor que A, né, se eu supor que são diferentes. Então, o A precede o B, ou seja, o A está entre B e O. Mas isso é um absurdo, né? Porque dessa hipótese sai que o B está entre A e O, e dessa hipótese a gente resulta que o A está entre B e O. Tá? Então só pode acontecer isso se dois pontos são iguais. Tá? Então, suponhamos que A é diferente de B. E que A e B estão ambos na semi-reta negativa. Aí os outros casos que a gente vai ter que considerar, daí eu não vou fazer porque é a mesma argumentação, basicamente, é quando um ponto está na semi-reta negativa e o outro na positiva. E o último caso, quando os dois estão na semi-reta positiva, tá? Então, como A é menor do que B, eu estou supondo que são diferentes. Então, como por hipótese A é menor ou igual a B, e eles são diferentes, obrigatoriamente A é menor que B, tá? Também B tem que ser menor que A. Então segue que... Deixa eu fazer o desenho para ficar mais fácil a gente visualizar, né? Então A é menor que B. Então isso aqui vai garantir que B está entre A e O. Agora, a gente também tem por hipótese que B é menor do que A. Então, desse modo, nós obtemos que também é válida essa figura aqui, algo desse tipo, né? Eu vou ter a origem. O A precede o B na semi-reta negativa. Então, nesse caso, o A está entre o B e o O. Então essas duas afirmações aqui, ó, essas duas conclusões, nós chegamos às duas hipóteses ali, uma contradiz a outra, né? Porque quando a gente definiu lá a noção intuitiva de 3 pontos, somente um deles tem que estar entre os outros dois.
Era isso. Não pode acontecer de tipo entre A, B e O, somente um dos três pontos pode estar entre os outros dois, tá? Então, ou o B está entre A e O, ou o A está entre B e O. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, como a gente está supondo aqui, tá? Então, esse caso aqui não pode ocorrer. Então, se o A é falso que o A é diferente de B, então obrigatoriamente A e B são iguais. O que é um absurdo. Portanto, A e B são iguais. Aí, para acabar, a gente tem que mostrar que lá é uma relação de ordem total, né? Bom, só voltando aqui, o que a gente acabou de provar então, que é a relação. Ah, tá. Vou voltar mais um pouquinho ainda. Os outros casos são provados de modo análogo, tá? Aí, vamos lá. A gente mostrou que a relação é antissimétrica, transitiva e reflexiva. A gente acabou de provar que ela é uma relação de ordem, tá? Então, desse modo, essa relação menor ou igual é uma relação de ordem. Ah, de novo, ficou um monte de casos para trás, né? Um detalhezinho, por exemplo, aqui, ó. Tem que supor também que o A e o B são distintos, só que não podem ser, tem que ser diferentes da origem, do O, né? Aqui eu deixei esse detalhezinho, fui deixando para trás. É uma relação de ordem em R, tá? Agora vamos mostrar que a relação de ordem é total. Vou pôr assim, é total. Agora mostrar que a relação menor ou igual, né? É uma relação de ordem total. Ela vai seguir das 5 propriedades, tá? Que para quaisquer dois pontos você pegue na reta, se um deles for a origem, o outro ponto cai distintos, tá? O outro ponto. Bom, se forem iguais, é igual, acabou. Eles são comparáveis, né? O que a gente fala. Porque assim. O que eu tenho que provar aqui? Só voltando um pouco. Que. Vamos pegar dois pontos em R. Se esses pontos são iguais, não tem o que fazer. Porque. Então a gente tem que mostrar que sempre vale isso. A menor ou igual a B. Ou B menor ou igual a A. Tá? Se A é igual a B, essas duas coisas são verdadeiras, tá? Então, não tem o que fazer. Então, suponhamos. Suponhamos não, vai. Não precisa nem. Agora, se o A é diferente de B, o resultado vai seguir imediatamente das definições aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Se o A é diferente de B, vai. Com certeza A e B vão se encaixar em um desses 5 casos. Por quê? Ó, eu tenho uma reta, eu tenho a origem, né? Se o A é o O, vamos lá. Aí o B pode estar aqui ou aqui, tá? Se o o B está na semelhança negativa, B é menor que A. Se o B está na semelhança positiva, A é menor que B. Da mesma forma, se o B
é a origem, então o A está na semirreta positiva ou negativa, né? Se o A está aqui, A menor que B. Se o A não está na semirreta negativa, está na semirreta positiva, e daí B é menor que A. Agora, se A e B são diferentes entre si, diferentes ponto O, então pode acontecer dos dois estarem na semirreta negativa. Então, nesse caso, se o B precede o A, A menor que B. Se o A precede o B, B menor que A. Se os dois estão na semirreta positiva, nessa situação, A precede B, então B, A é menor que B. E se o B precede o A, B é menor que A. Pode acontecer de um estar na semirreta negativa e outro na semirreta positiva. Se o A está aqui e o B está aqui, A é menor que B, né? Porque todo ponto da semirreta negativa precede todo ponto da semirreta positiva. Se o B está aqui e o A está aqui, B é menor que A. E todos os casos já são verificados assim, tá? Então não vou ficar escrevendo todos os casos, porque isso segue imediatamente dessas 5 propriedades, tá? Pelas 5 propriedades. Ó, essas 5 propriedades a gente usou pra quê? São definições, né? A gente que define, né, o conceito de um ponto ser menor que o outro, tá? Que definem o conceito de um ponto ser menor do que outro. Aí se encerra a demonstração, né? Bom, pessoal, agora utilizando essa relação, né, de ordem de uma reta, né, de um ponto ser menor que o outro, a gente consegue provar que em uma reta existem infinitos pontos, tá? Então vamos lá. O resultado, assim, intuitivamente é óbvio, mas como é que a gente justifica, né? Então esse são os últimos resultados da aula. Vou mostrar primeiro que entre quaisquer dois pontos de uma reta existem infinitos pontos, tá? Isso vai implicar, claro, que uma reta tem infinitos pontos, porque pega uma reta, pega A e B, dois pontos dessa reta. Por esse teorema, entre A e B existem infinitos pontos, consequentemente na reta existem infinitos pontos, tá? Então vamos lá, primeiro, seja R uma reta, qualquer reta, tá? E A e B, dois pontos de R. Então, ó, só voltando um pouquinho aqui. A gente quer mostrar o quê? A hipótese é que nós temos uma reta e eu tenho dois pontos nessa reta. A gente tem que chegar e mostrar, né, na nossa tese o quê? Que entre esses dois pontos existem infinitos pontos. A gente vai fazer essa demonstração para absurdo. Que é, ó, a tese aqui, né? Existem infinitos pontos da reta entre dois pontos ali. Entre A e B. Vou mostrar que isso não pode ser falso. Tá? A ideia é, suponha que só entre os pontos A e B só tem uma quantidade finita de pontos. Tá? Digamos N. Tá? Conjunto finito, só para lembrar, é um conjunto que você consegue contar os pontos. Tá? Quantos elementos tem esse conjunto? Você consegue contar. Então vamos supor que tem uma quantidade finita de pontos entre A e B. Sei lá, N pontos. A gente vai mostrar que a gente consegue colocar mais um ponto. Então, o que está provando é o quê? Que se você pegar todos os pontos, na verdade você nunca consegue pegar todos, porque sempre tem mais um. Você consegue um ponto diferente, né? Um ponto a mais aí entre A e B. Então, na verdade, não tem como
entre A e B ter só uma quantidade finita de pontos, tá? Se não pode ter uma quantidade finita, tem que ser uma quantidade infinita, tá? Então, suponha por absurdo, então que a tese é falsa, né? Então, suponhamos por absurdo que P1, P2 são N pontos, tá? Que estão entre A e B. E são todos os pontos que estão entre A e B. Tá? Então aqui também estou supondo que P1, P2, Pn são dois distintos, tá? São todos os pontos entre A e B. Agora a gente usa o fato daquela relação de ordem menor ou igual ser uma relação de ordem total na reta, né? Então todos os pontos da reta que você pega, você consegue falar quem é o menor, quem é o maior, né? Então vamos supor, a gente pode supor sem perda de generalidade, que os pontos da reta são assim, o P1, depois vem o P2, vem o P3, assim por diante, tá? Eles estão ordenados nessa ordem. O P1 é menor que o P2, P2 é menor que o P3, e assim sucessivamente. Tá? Todos são menores que o Pn. Como é uma relação de ordem total em R, podemos supor que... Porque assim, eu tenho N pontos, né? P1, P2 e Pn. Então, algum deles tem que ser o menor. Digamos que seja P1. Aí, entre os pontos que sobram, algum ponto tem que ser o menor. Digamos P2. Então, P2 vai ser maior que P1. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Você tá ali na reta, R, aí tem lá o ponto P1 e P2. Aí tem os outros aqui e tal. Uma hora é só P1 e P2. A gente viu na aula passada, esse axioma aqui fala que numa reta qualquer, se eu pego dois pontos, sempre tem um terceiro ponto entre esses dois. Se lembrar lá, eu falei que nesse axioma ele vai basicamente nos garantir que numa reta existem infinitos pontos, né? Então aqui que a gente vai aplicar esse axioma. Que entre o P1 e o P2 tem que ter um ponto. P, digamos. Tá? Aí como P1, P2, Pn são todos os dois distintos. E o P2 é menor que todos os outros pontos, né? Ele só é maior que o P1. Então o que vai acontecer é que o P1 é menor que o P e o P é menor que o P2. Então esse ponto P, ele não é nem o P1 nem o P2, né? Porque ele está entre P1 e P2. E ele também não é nem P3, nem P4, nem Pn. Ou seja, eu coloquei mais um ponto nessa reta. E isso é um absurdo, porque a gente estava supondo aqui que P1, P2 e Pn são todos os pontos. Então o que a gente acabou de fazer mostrou que se eu supor que eu tenho todos os pontos da reta, na verdade eu consigo pôr mais um. Toda uma quantidade finita, tá? Ou seja, independente de qual seja o valor do n. Se eu estou supondo que na reta tem 1 milhão de pontos, eu consigo pôr mais um. Se tem 1 bilhão de pontos, eu consigo pôr mais um. E assim por diante. Então a quantidade de pontos numa reta não pode ser um número finito. Tá? Tem que ser um número finito. Então, vamos ao axioma lá. Do axioma, acho que é 2.2, segue que existe um ponto P da reta R, tá? Da mesma reta, tal que P está entre P1 e P2. Então, como P está entre P1 e P2 e como os pontos estão ordenados assim, o P não pode ser nenhum dos outros pontos, P3, P4, P5 até Pn. Nem o P2, nem o P1.
Então P é mais um ponto que tem na reta. Isso é um absurdo, que eu estava supondo que esses eram todos os pontos. Tá? Então a gente conseguiu mais um ponto. Note que P1, P2, PN, P são pontos de R, 2 a 2 distintos. O que é um absurdo. Então, de onde veio absurdo? Um absurdo seguido do fato de eu supor que a tese é falsa. Então, isso. Então, é falso que a tese é falsa. Ou seja, a tese tem que ser verdadeira. De maneira mais explícita. É falso que existe uma quantidade finita de pontos. Então, o que é verdadeiro? Existe uma quantidade finita de pontos, né, entre A e B. Portanto, há uma quantidade finita de pontos entre A e B. Perdão, infinita, né? E isso encerra a demonstração. O último corolário. Lembra, corolário é um teorema que é basicamente com consequência imediata de um resultado que você acabou de provar. Então, esse corolário segue imediatamente desse teorema. Então, ó, nesse teorema a gente provou o seguinte: eu tenho dois pontos numa reta, entre esses dois pontos tem infinitos pontos. Tá? Corolário diz então que numa reta, qualquer reta, existem infinitos pontos. Isso é óbvio, por quê? Tem uma reta. Escolha dois pontos, A e B nessa reta. Então entre A e B tem infinitos pontos. Aqui, ó, tem infinitos pontos. Se tem infinitos pontos aqui, tem infinitos pontos na reta, né? Porque o segmento AB é um subconjunto da reta R. Acabou. Tá? Conjunto que tem um subconjunto infinito é infinito. Ó, vou escrever um pouquinho aqui, ó. Então seja R uma reta. E A e B dois pontos de R. Da reta R. Pelo teorema 2.13, só confirmar aqui, entre A e B existem infinitos pontos. Entre A e B há infinitos pontos. Ou seja, há uma quantidade infinita de pontos entre A e B. Mas esses pontos também estão em R, né? Essa quantidade infinita de pontos também está em R. Portanto, R tem uma quantidade infinita de pontos. Certo? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. O que nós fizemos então foi ordenar uma reta, né? A gente definiu a relação de ordem, então aquela noção que a gente tem que quando você olha a reta na horizontal, os pontos da esquerda são menores que os pontos da direita. Né? Pensa na reta com coordenadas, tá? A gente coloca os números menores quando você faz a reta na horizontal ali. Você tende a colocar os números menores à esquerda dos números maiores, né? Conforme você vai andando na reta, os valores vão aumentando. Coincide com essa noção que a gente definiu aqui, tá? Então, se a gente for colocar coordenadas, a gente vai usar essa relação aqui, tá? For colocar coordenadas na reta, tá? A gente vai usar essa ordem que a gente tá
definiu aqui nessa aula. Bom, a próxima aula a gente vai estudar os polígonos, ok? Então a gente se vê lá.